que maravilha poder se sentar, que bom poder chegar na casa de oração, lugar onde nós nos reunimos para aprender mais do Senhor, para termos esse tempo maravilhoso de comunhão uns com os outros, comunhão em torno da palavra e principalmente comunhão com o nosso Senhor. Amém? Bom dia, os irmãos e amigos que estão conosco em casa, sejam bem-vindos, que esse tempo seja um tempo abençoador, um tempo edificante também para a sua vida, E a semana dos irmãos, como foi? Foi boa a semana? Amém? Graças a Deus. Nós temos alguns pedidos de oração, nós já oramos ali por alguns, e devemos continuar orando. Vamos lembrar da vida do irmão Zizi. Os irmãos sabem que ele foi acometido pela Covid. Não vamos esquecer dele em nossas orações. O pai do irmão Zizi também está ruim, então vamos orar por ele. Eu peço também que os irmãos orem pelo meu sobrinho Sandro, acho que foi hospitalizado nesta manhã. Que Deus esteja cuidando do seu tratamento e também da sua vida. Hoje de manhã você trouxe algum pedido especial que gostaria que nós orássemos? Nós iremos fazer esta primeira oração antes de iniciarmos. Irmão Agenor. Um casal de Paulínia. Uhum. E Antônia Paulo, ele está internado e ela está em casa, ambos com Covid. Perfeito, irmão Odaí, irmã Antônia, ele está internado e ela em casa. Vamos se lembrar desse casal em oração. Vamos ficar em pé, mas também eu creio que Deus também tem te abençoado. Tem abençoado você? Amém. Tem agradecimento aí no seu coração? Amém. Que bom. É isso aí. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós. É um Deus que zela pela a nossa vida, né? Irmão Nelson está hospitalizado. Vamos lembrar do irmão Nelson. Então vamos orar, queridos. Baixa a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai Santo, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de chegarmos, meu Deus, a esta escola bíblica dominical. Obrigado porque o Senhor tem cada dia aumentado o nosso amor pela Tua palavra e o desejo de aprender do Senhor. Cremos que a Tua palavra, e não somente cremos, mas temos vivido esta realidade de que a Tua palavra é o nosso sustento, é o nosso alimento, ela que nos ajuda a Te servir melhor. Ó Pai bondoso, não queremos apenas conhecer, nós queremos viver a Tua palavra. Ó Pai, nos capacita a vivê-la, aplicá-la em cada área das nossas vidas. Pai bondoso, abençoe os pedidos hoje de manhã, os pedidos do irmão Agenor, lembrando dos nossos irmãos ali em Paulínia, que estão hospitalizados. Visita, Senhor, esteja restaurando aquelas vidas, pela irmã Antônia, ó Pai, pelos pedidos que ele fez. Também lembramos, meu Deus, do irmão Zizi, do seu pai, do Sandro, da Luísa. Enfim, Pai, são tantas as pessoas que temos intercedido e cremos de que o Senhor tem agido e está agindo nestas vidas. Também estamos firmes, meu Deus, num propósito de intercessão pelos nossos filhos. Pai, Tu sabes a necessidade de cada um, a realidade de cada um deles. Então visita, haja, transforme, enriqueça, fortaleça, amadureça. Ó Pai, enfim, o que cada filho necessita que o Senhor possa contemplar nesta manhã. Rogamos pela aula hoje que o Senhor possa falar grandiosamente ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia dos irmãos para Esdras, capítulo 1,
verso de 8 a 11. Estávamos com saudade do irmão José Coutinho, ele está aí conosco. Irmão José Coutinho, você está bem? Mais ou menos? Mais para mais? Amém. Graças a Deus. Que bom, irmão Zé Coutinho. Deus tem cuidado, né? Pídio, graças a Deus. Você está bem? Uhum. Que bom, Pídio. Graças a Deus. Verso 8, irmãos, até o verso 11. Diz assim. Capítulo 1, me perdoe. Capítulo 1. Capítulo 1 de Esdras. Hoje nós teremos o irmão Michel como leitor oficial da aula, tá bom? Verso 8 diz: Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitridade, o tesoureiro, e os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata, e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém? Podeis assentar, irmãos? Então, nós estamos estudando o livro de Esdras, né? E estamos vendo na perspectiva de uma liderança. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a centralidade das Escrituras, a importância da centralidade das Escrituras na nossa vida. E nós iremos, meus irmãos, considerar 3 momentos na vida, ou melhor, no livro de Esdras. 3 momentos. Vejamos. O primeiro momento é o momento de Sesbazar, que foi em 538 a.C., ele foi enviado por Ciro. Então, nós acabamos de ler e identificamos este homem aqui, certo? Os irmãos perceberam a presença deste homem aí no capítulo 1 de Esdras. Mas ele também vai aparecer no capítulo 5. Abra sua Bíblia no capítulo 5. 5:14. Lá no finalzinho do versículo 14 vai dizer assim: O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados ao homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. Olha o versículo 16, aí do versículo 5 ainda. Então veio Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Os irmãos estão comigo? Amém? Irmãos, há uma questão sobre Sesbazar e o próximo personagem, que é Zorobabel. Muitos comentaristas bíblicos acham que o Sesbazar é o mesmo Zorobabel. De que Sesbazar, na verdade, é o nome babilônico de Zorobabel. Lembra de que quando Daniel vai para a Babilônia, e lá Nabucodonosor coloca o nome dele de Beltesazar, né? O Nabucodonosor troca o nome hebraico e coloca o nome babilônico. Você agora não vai ser mais Daniel, mas vai ser Beltesazar. Alguns comentaristas bíblicos acham de que Zorobabel é o mesmo Sesbazar. Mas outros também acham que é outra pessoa. Então nós não chegamos a uma conclusão. Se Sesbazar é um homem distinto de Zorobabel, 18 anos depois chegou então Zorobabel, em 520, lá vindo da Babilônia. Os irmãos estão entendendo. Agora
o rei Ciro está enviando estes homens para começar a reconstruir o templo lá em Jerusalém. Então, primeiro veio Sesbazar, segundo, se não for o mesmo, veio Zorobabel. E o que Sesbazar fez? Sesbazar, ele pôs os fundamentos do templo. Agora, Zorobabel, 18 anos depois, ele vai restaurar o altar do templo e ele vai também reiniciar a construção do templo. Abra sua Bíblia lá em Esdras, capítulo 3, verso 2 e 3. E levantou... irmão Michel. Vai lá, irmão Michel, com essa vozeirão. 2 e 3, irmãos. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, que edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Amém. Versículo 8, irmão Michel. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra na casa do Senhor e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Amém. Então esse é o segundo momento com Zorobabel. Agora há o terceiro momento. O terceiro momento é com Esdras. Interessante. O livro é o livro que leva o nome de Esdras, não é verdade? Mas este homem, ele vai chegar em Jerusalém 80 anos depois que o primeiro homem veio da Babilônia, veio da Pérsia para reconstruir. E o nome de Esdras só vai aparecer no livro a partir do capítulo 7. Então, do verso 1 até o verso 7, Esdras ainda não está em Jerusalém. Ele vai vir, vai aparecer a partir do capítulo 7. Então, o que Esdras fez? Quando Esdras chegou em Jerusalém, ele vai renovar a vida e o ânimo espiritual do povo. O povo precisava, amados irmãos, voltar para a palavra de Deus, voltar para os preceitos da lei. Então, quando Esdras chega, ele vem com esse objetivo: renovar a vida espiritual e o ânimo espiritual do povo por meio do quê? Por meio dos preceitos da lei. Perfeito? Leia para nós, irmão Michel, 7:1. E passadas estas coisas, do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias. Amém. Então ele aparece aqui no livro, a partir do capítulo 7. Então o que aconteceu? O que está acontecendo? O que aconteceu? Primeiramente, houve a primeira volta da parte do povo, só que eles não conseguem desenvolver um trabalho em Jerusalém, e depois vem uma segunda remessa, aí vem com Zorobabel. E quando chega com Zorobabel, há um desenvolvimento do trabalho da restauração do templo em Jerusalém, até que chega Esdras. Perfeito? É interessante os irmãos verem também, porque nós iremos trabalhar com eles, os reis persas. Os reis persas. Primeiro rei, amados irmãos, quem fundou o Império Persa foi esse homem aqui, Ciro Magno. Então, Ciro Magno, ele reinou em 549 a 530. Esse homem, ele vai morrer em batalha. Quem vai substituir ele, mas não consta o nome dele nos livros de Neemias e muito menos de Esdras, vai ser o seu filho Cambises, que vai reinar de 530 a 522.
Depois de Cambises, quem vai vir? Vai vir o rei Dário. Esse aqui já é conhecido nosso. Nós vamos encontrar esse rei no livro de Esdras, perfeito? Ele vai reinar de 521 a 486. E depois vai vir Xerxes. Xerxes é o mesmo Assuero. E quando a gente lembra de Assuero, você lembra de qual livro da Bíblia? Esther. Então, o livro de Esther, ele está dentro do livro de Esdras. A história de Esther aconteceu nesse tempo de Esdras e Neemias. Perfeito? E por último, Artaxerxes. Artaxerxes aqui já é o tempo de Neemias, que ele vai reinar de 464 a 423. Então, 3 reis nós iremos ver muito aqui no nosso estudo. Ciro, melhor 4, né? Ciro, Dário, Xerxes e Artaxerxes. Quais foram a contribuição, meus irmãos, do livro de Esdras? Qual foi a construção de Esdras para o povo de Israel? Algumas contribuições. A primeira contribuição foi a construção do altar. Nós vimos isso. O altar foi danificado. Quando Nabucodonosor veio, ele destruiu o templo. Ele destruiu o altar de holocausto. Segundo, a dedicação do templo. O templo vai ser reformado. O templo vai ser edificado. Terceiro, a reorganização do culto. O povo não estava cultuando a Deus porque não havia um lugar para eles cultuarem a Deus. E agora a Zorobabel vai vir e Esdras vai vir e vai reorganizar o culto. Quarto ou quinto, a leitura da lei. O povo vai voltar novamente a olhar para as Escrituras. Quando nós falamos Escrituras, nós estamos falando do Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então essas eram as escrituras que eles tinham. Possivelmente poderiam ter alguma parte dos salmos de Davi. E por último, a centralidade das escrituras. Eles vão levar o povo, Esdras vai levar o povo a centrar as suas vidas nas Escrituras. Perfeito? Então o livro de Esdras vai apontar esta questão na vida do povo de Israel. Ele vai mostrar que a razão pela qual o povo de Israel se distanciou de Deus é o fato da ignorância das Escrituras. Eles deixaram de observar as palavras dos profetas. Eles deixaram de observar as promessas de Deus. Se o povo de Israel tivesse mantido centralizado nas Escrituras, eles não teriam cometido os erros que eles cometeram. Eles não teriam experimentado aquilo que eles experimentaram. E o que Jesus Cristo disse, amados irmãos, lá em Mateus 22, 29? Errais... Vamos lá? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, irmãos, nós iremos cometer erros. Agora, qual é a estratégia de Esdras? Esdras, quando ele volta para Jerusalém, ele então foca a vida do povo nas Escrituras Sagradas. Ele vai restaurar essa centralidade das Escrituras. Então, a partir do ambiente de Esdras ali, as Escrituras vai passar a ter prioridade na vida do povo. Então, ele volta, ele estabelece a parte espiritual e a parte religiosa do povo. Depois vai vir Neemias. Neemias vai o quê? Vai restabelecer a parte social e política do povo de Israel. Nós sabemos que Esdras e Neemias, eles foram tratados como um só livro.
Nós que temos esses dois livros separados, mas eles eram vistos como um só livro. Perfeito? Então essa é a grande contribuição de Esdras. Ele vai levar o povo a centralizar a sua vida nas Escrituras. Perfeito? Alguma pergunta até aí? Alguma colocação? Vamos lá então. Mas quem foi Esdras? O Esdras, quem foi esse homem? Quem foi ele? Abra sua Bíblia lá no capítulo 7, versículo 6. O que diz, irmão Michel? E este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Amém. Então a palavra de Deus está nos dando algumas informações sobre Esdras. A palavra de Deus nos diz que ele era um escriba hábil na lei do Senhor. Então ele era um levita, ele era da linhagem sacerdotal, e esse homem havia consagrado a sua vida para copiar e para ensinar as Escrituras. Nós sabemos que a maioria dos judeus, irmãos, que estavam ali na Babilônia, eles não buscaram a Deus nem a palavra de Deus. Muitos que nasceram na Babilônia ali, e muitos até mesmo levitas, eles estavam caminhando no caminho dos caldeus, ou seja, nos caminhos dos babilônicos. Muitos deles estavam lendo, contemplando as escrituras politeístas dos babilônicos. Mas Esdras não. Esdras, mesmo lá na Babilônia, diante de vários deuses, ele centra a sua vida nas Escrituras. E isso é ensinamento para nós. Nós estamos rodeados de muitas religiões. E cada religião tem a sua prática de fé. E nós precisamos ser os Esdras dos dias de hoje. Centralizar as nossas vidas nas Escrituras. Amém? Então, devido à sua habilidade, Esdras acabou sendo secretário na corte persa em assuntos judaicos. Ele tem um lugar eminente ali na corte persa. Então, ele foi um homem de oração, ele foi um professor responsável, alguém que ensinou a lei de forma extraordinária. Então, Deus escolhe agora este homem, Deus desperta o coração do rei Ciro para mandar não qualquer homem para Jerusalém para ensinar o povo. Deus vai despertar o coração de um homem que estava totalmente preparado, habilitado para ensinar os preceitos da lei do Senhor. A influência desse homem vai ser tão grande que ele vai fazer dos judeus o povo do livro, ou o povo da lei, a partir de então. Para vocês terem uma ideia. Tão profunda foi a sua influência sobre os judeus que ele pode ser considerado até mesmo um segundo Moisés. Por quê? Porque ele levou o povo novamente de uma forma ilustrativa para o Monte Sinai novamente. Lembra de Moisés no Monte Sinai? Quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés e Moisés explicou para o povo a lei, agora é a vez de Esdras. Ele está levando o povo ao Monte Sinai novamente. Ele está levando o povo novamente a escutar a voz de Deus, porque o povo havia parado de ouvir a voz de Deus. E ele está começando a levar o povo a contemplar a santidade de Deus. Lembra lá no Monte Sinai, quando Moisés diz para o povo, olha, não toque no monte.
O Deus, ele é um Deus santo. E ele vai vir sobre o monte. E a Bíblia diz que quando Deus vem no monte, o que acontece com o Monte Sinai? Ele fumega, ele sai fumaça, devido à presença e à santidade de Deus. Agora Esdras está levando o povo novamente a observar essas duas coisas importantíssimas acerca do nosso Deus. E coisas que eu e você precisamos observar. Primeiramente, observar a santidade de Deus. Nós servimos um Deus santo. Segundo, ouvir a voz de Deus. E Esdras, então, novamente leva o povo a ouvir a voz de Deus por meio das Escrituras. Amém? Leia para nós, irmão Michel, capítulo 7, verso 10, falando ainda sobre Esdras. O que diz aí? Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós vemos aí 3 decisões da vida de Esdras, certo? Quais foram elas? Ele, primeiramente, segundo, cumpriu e depois ensinou. Quando a palavra de Deus diz aqui que Esdras tinha preparado o seu coração, significa que ele decidiu dedicar tempo a estudar, a buscar a palavra de Deus. É uma decisão de Esdras. Quando nós decidimos, quando nós não observamos a palavra de Deus, ou não buscamos a palavra de Deus, também é uma decisão. É uma decisão de não buscar a palavra de Deus. A decisão não está não apenas de uma forma ativa, mas a decisão também está numa forma passiva. Quando você busca, você decidiu buscar. E quando você não olha mais para a palavra de Deus, isso também é uma decisão nossa. Nós decidimos não buscar a palavra de Deus. Mas louvado seja Deus que a palavra de Deus diz que Esdras preparou o seu coração. Ele decidiu, irmão Antônio, observar a lei do Senhor. Amém? Quando a palavra de Deus diz aqui que ele buscou a lei do Senhor, o que os irmãos entendem com isso? Ele buscou a palavra de Deus. Será que ele fez a palavra de Deus meta da sua vida? É isso? Será que ele, amados irmãos, procurou examinar as Escrituras todos os dias? Será que Esdras decidiu conhecer mais esse Deus? Porque qual maneira que eu e você conhecemos a Deus? Pelas Escrituras, pela palavra. Então, esse buscar envolve muitas coisas. Porque quando eu e você decidimos buscar, passar tempo na palavra de Deus, significa que você está começando a conhecer a Deus mais. Significa que você está começando a conhecer a mente e a vontade de Deus para a sua vida e para o mundo, né? Então, esse buscar envolve estas ações da parte de Esdras. Mas ele não somente buscou, ele também cumpriu. O que quer dizer isso? Significa que Esdras, ele colocou a lei como regra da sua vida. As suas conversações, o seu andar era baseado, era dirigido pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Então ele primeiramente obedece à palavra de Deus e aí ele vai para a terceira, melhor dizendo. Qual a terceira coisa que ele fez? Ensinou. O que ele fez? Ele deu o exemplo de alguém que busca, de alguém que cumpre, e depois ele confirma a sua doutrina por meio do seu exemplo. Ele buscou, ele cumpriu, ele ensinou a palavra de Deus. Ou seja, mesmo lá na Babilônia,
ele já estava ensinando a palavra de Deus. Mesmo lá, ele já estava ensinando os estatutos, os juízos do Senhor. Então, tudo aquilo que ele aprendeu, ele estava disposto a ensinar, irmão José Maria. Ele estava disposto a passar para o povo. Então, que Deus nos dê graça, assim como ele deu a vida de Esdras. Que nós realmente possamos preparar os nossos corações e seguir o caminho de Esdras. Que nós possamos, amados irmãos, decidir estudar a palavra, obedecer a palavra. Esta semana eu tive uma reunião online com 165 pessoas no Zoom. Estava um número bem baixo, né, que eu passei para os irmãos. Depois eles deram quantas pessoas. E cada um deles estava falando como a sua vida mudou depois que eles começaram a observar a palavra de Deus. Tinha um pastor que ele falou desde do seminário. Ele estava contando o seu testemunho. No seminário, era um seminário interno, e eles eram obrigados a levantar todo dia às 6 horas da manhã para estudar a Bíblia. E ele falou, não vejo a hora de terminar. Para esse negócio de levantar cedo para estudar a Bíblia, eu não vou levar para o meu ministério, não. E ele não viu a hora de terminar, e terminou. Ele começou o seu ministério. E não levantou cedo, não levantava cedo para estudar a palavra de Deus. E de repente ele começou a ouvir sobre a importância da meditação na palavra de Deus, ver exemplo na vida de outras pessoas. E ele começou então a ver que isso era algo fundamental para a sua vida e para o seu ministério. E como ele testemunhando como a vida dele tem mudado e o seu ministério depois que ele parou tempo, não para examinar as Escrituras, porque nós pastores, eu creio que os irmãos aqui, professores, muitas vezes nós examinamos as Escrituras para ensinar, para pregar, e não examinamos as Escrituras como alimento para nós, para a nossa alma. Então existe uma diferença de você examinar as Escrituras e deixar as Escrituras te examinar. A maioria de nós examinamos as Escrituras, mas não permitimos as Escrituras nos examinar. Nós não permitimos ela sondar o nosso coração, ela falar conosco, ela trazer alguma coisa que edifique as nossas vidas. Talvez nós podemos ler as Escrituras como uma obrigação. E não é isso que Esdras fez. Esdras passava além ao tempo buscando, observando a palavra de Deus. Então que o Senhor coloque no nosso coração, amados irmãos, esta sede pela palavra. Que nós venhamos verdadeiramente levantar mais cedo, se for necessário. Se o irmão trabalha, levante mais cedo. Passe um tempo lendo as Escrituras. É a centralidade das Escrituras na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. E isso vai trazer uma mudança extraordinária na sua vida. Amém, meus irmãos? Capítulo 7, verso 6, versículo, irmão Michel. O que diz 7, 6? Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele... Pode parar aí. Então note que a palavra de Deus diz que segundo a mão do Senhor estava sobre ele. É interessante que o fato dele dedicar na leitura da Bíblia, no meditar da palavra de Deus, fez com que a mão do Senhor estivesse sobre Esdras, sobre os seus planos, sobre o seu futuro. Então, meus amados irmãos, que nós possamos decidir, estudar, obedecer, para que a mão do Senhor esteja sobre nós. Amém? Assim como estava sobre a vida de Esdras. Não é isso? Muito bem. Dentro desta centralidade das Escrituras, Esdras busca, cumpre e ensina. Mas havia algo muito importante que facilitou essa questão do ensino das Escrituras. Vamos lá? Passa aí, Vitor. Ok.
o monoteísmo. O que é o monoteísmo? Nós sabemos, falamos na aula passada, de que quando Israel, o Judá, foi para a Babilônia, eles perderam esta questão da idolatria. Eles viram o resultado da idolatria, de que realmente deixar o Deus verdadeiro de Israel trouxe grandes consequências. E o monoteísmo é crer num único Deus. Agora, você pode pensar, pastor, mas Israel não acreditava em um único Deus? E o Shema? Lembra do Shema? Shema está lá em Deuteronômio 6,4. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Eles sabiam disso, mas veja só como o afastamento das Escrituras nos leva a perder bases e princípios importantes nas nossas vidas. E agora, amados irmãos, eles sabiam de que Israel era o único Deus. Mas uma coisa é você acreditar num Deus só. Outra coisa é você entender que você crê num único Deus. Qual é a diferença de você acreditar num Deus só e entender que existe um único Deus? Vamos lá, me ajuda. Qual a diferença de crer num Deus só e entender que existe um único Deus? Há uma diferença. Quando eu creio num Deus só, eu estou tendo ou dando a possibilidade de que existe outro Deus, e eu creio em um desses deuses. Eu creio num Deus só, mas eu creio que existe outro Deus. Perfeito? Agora, crer de que existe um único Deus significa de que não existe outro Deus, mas um único Deus. Pastor, mas não existem outros deuses? Nós vamos ver na frente. Então, quando Israel vai para o exílio, Jeremias vai dizer para ele que o Deus de Nabucodonosor vai usá-lo para tirar de lá, para invadir Judá. Na mente de muitos judeus, o fato de eles estarem longe das Escrituras, eles estão pensando, o Deus de Nabucodonosor é mais forte do que o nosso Deus. Ele tem um Deus, e esse Deus vai usá-lo para derrotar nós que servimos o Deus de Israel. Agora, quando eles vão para o cativeiro, eles vão ter outra perspectiva sobre isso. Eles vão ter uma outra releitura disso. Eles vão entender de que não é que o Deus de Nabucodonosor é mais forte do que o Deus de Israel. Eles vão entender de que Nabucodonosor está sendo conduzido pelo único Deus. E é esse Deus de Nabucodonosor que é o seu Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer de que os ídolos das nações são coisas vãs. O que é coisas vãs? Quando a Bíblia diz coisas vãs, são coisas que não servem para nada. O que mais? Sem valor. Não existe. É coisas da imaginação do homem. Pastor, mas e os deuses das nações? A Bíblia diz que são coisas vãs. Não existe outros deuses, Fabiano. Eles são coisas vãs, coisas que não existem. São coisas da imaginação do homem, obra de Satanás. Só existe um único Deus. E esse Deus, ele está dominando sobre todos os seres dessa terra, ou seja, os reis, todos aqueles que estão em eminência. Então, monoteísmo é você crer de que existe um único Deus, de que os demais são coisas vãs, coisas que não existem. Agora, crer num Deus
me dá a abertura de que eu creio em um deuses. Os irmãos estão entendendo? Está dando para entender, né? Então, agora quando eles voltam da Babilônia, Deus vai falar para eles, olha, foi eu que conduzi Nabucodonosor. Nabucodonosor não tem um Deus, ele pode até pensar que ele tem um Deus. As nações podem até pensar que eles têm um Deus. Mas, na verdade, eles servem a mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o único Deus. E muitas vezes nós, quando nós nos afastamos das Escrituras, nós passamos a pensar nisso. Nós começamos a criar deuses que não existem. E nós deixamos o único Deus verdadeiro. Não é isso? E quanta gente estão servindo coisas vãs, coisas que não existem, e deixando o único Deus. Onde nós vemos isso? Primeira Crônicas 16. E é bom saber, irmãos, que existe um único Deus, e este único Deus nós estamos servindo a Ele. Não é maravilhoso isso? Isso não dá vontade de dar um grito de aleluia, José Coutinho? Existe um único Deus, e esse único Deus um dia se revelou a mim. Eu não sou enganado. Eu sirvo o único Deus. Poxa vida, é maravilhoso, é extraordinário isso. 1 Crônicas 16, 26. Quem achou? Falando então sobre os povos das nações. Leia para nós, irmão Michel. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Todos os deuses dos povos são ídolos, são coisas vãs, são coisas que são de nada, nada certo, sem valor. Jeremias 10:3. Jeremias 10:3. Vamos até lá? Os irmãos, não sei se aquele vídeo era antigo ou se era atual, mas os irmãos viram os indianos jogando seus deuses, quebrando seus deuses, jogando seus deuses na rua. As imagens, viram esse vídeo? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê, que às vezes é antigo ou é atual. Mas me passaram um vídeo, ouvi um vídeo onde os indianos estão vendo que os seus deuses são impotentes diante da pandemia. E as ruas cheias de imagens. E eles tirando de casa, jogando os seus deuses. Louvado seja Deus. Um caminhão chegando e jogando no Ganges, me ajuda? Ganges, os seus ídolos, os seus deuses, as suas imagens. Vendo que eles não servem para nada, são coisas vãs. Oh, aleluia, isso, né? Que coisa! É isso que são os deuses da nação. Nós vamos ver agora, irmão Michel, leia para nós 10:3. Porque os costumes dos povos são vaidade. A palavra vaidade é vã. O que é a vaidade? É algo vã, é algo que não vale nada. Pode ler. Pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feito com machado. Amém. Quando a palavra de Deus diz o costume dos povos aqui, Jeremias está falando os hábitos religiosos dos povos. Os costumes das suas religiões são vaidades. São vaidades, são vãs. Agora vamos para a primeira, ou melhor, Salmo 135. Salmo 135. Salmo 135, 15 a 18. Amém? Acharam? Salmo 135, 15 a 18. Pode ler. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Note. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum em suas bocas. Semelhantes a eles que tornem os que
fazem e todos os que confiam. Amém. Então, aonde está esses ensinos? Está nas Escrituras. Então, quando Esdras volta e começa a ensinar o povo, ele passa a levar o povo para as Escrituras e mais o povo vai se tornar um povo monoteísta. A crença de um único Deus. Eles aprendem que tudo aquilo que as nações servem são coisas vãs. Não servem para nada. Uma outra prática que favoreceu os ensinos das Escrituras, nós vimos na semana passada, é a cultura das sinagogas, né? A cultura sinagogal. O que aconteceu? Lá no exílio, eles não tinham templo. Então, eles começaram a se reunir nas casas, a ler, a orar juntamente nas casas. Quando eles estavam em Israel, meus amados irmãos, quantas vezes por semana eles iam ao templo? Sabe quantas vezes? 3 vezes ao ano. Não uma semana. 3 vezes ao ano. Quais as festas? Festa da Páscoa, festa de tabernáculo e a festa de Pentecostes. E onde ficavam as Escrituras? No templo. Então, note que o povo tinha acesso à leitura das Escrituras 3 vezes ao ano. Lá no cativeiro, Esdras está escrevendo a lei. Agora, eles estão se reunindo em casa. E em casa tem as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Agora eles estão tendo mais contato com as Escrituras. Então, essa cultura da sinagoga que surge no exílio vai levar o povo a um contato direto com as Escrituras. É ali que vai surgir os costumes rabínicos. Vai surgir aqueles homens que vão ensinar as Escrituras. Lembra quando Jesus entra numa sinagoga, né? E eles estão lendo as Escrituras? Então, isso tudo começou no exílio. E agora eles estão voltando, e eles estão agora estudando as Escrituras. Não sei naquela época, mas hoje, a ida na sinagoga é diariamente. É de manhã e à tarde. No Velho Testamento, antes do exílio, eles iam 3 vezes ao ano ao templo. Agora eles têm mais contato com as Escrituras. E Esdras está usando isso para ensinar o povo, para orientar o povo acerca das Escrituras. E por último, para ensinar a cultura social. Porque lá no exílio, eles vão ter uma ideia de comunidade. Porque antes do exílio, eles estavam divididos em quê? Em tribos. Tribos de Judá, tribos de Benjamim. Me ajudem. Hã? Dan. Estavam divididos em tribos. Agora eles vão para o exílio, certo? E lá no exílio só está a tribo de Judá. Porque Judá que foi levado cativo para lá. E lá eles começam a viver em comunidade. É igual um brasileiro que vai para os Estados Unidos. Ele está em terra estranha. E de repente eu estou lá nos Estados Unidos, depois de um ano encontro a irmã Lourdes lá, que vem embora para os Estados Unidos. Eu e a irmã Lourdes vamos nos encontrar para comer comida do Brasil. Para ouvir, se fosse do mundo, ouvir música sertaneja, para comer torresmo, para comer queijo. Porque eles estão em terras estranhas. E agora, quando eles estavam na Palestina, eles não tinham isso, porque eles estavam divididos. Agora não, eles começam a se reunir, eles irão compartilhar das suas culturas. Não é isso? E isso também favoreceu para Esdras ensinar as Escrituras Sagradas. Porque eles estavam agora acostumados a viver em comunidade. Criar um ambiente onde havia cultura e religião. E o que prevalecia ali?
as Escrituras Sagradas. Eu conheço um pastor, eu e a irmã Luciana, pastor Lídio, ele está nos Estados Unidos com uma igreja de brasileiros. Só de brasileiros. Não é diferente do povo judeu na Babilônia, onde tinha as suas reuniões só de judeus. Só de judeus. Então, tudo isso, irmãos, para concluir o monoteísmo, a cultura sinagogal, a cultura social, contribuiu para o desenvolvimento, a centralidade das Escrituras na vida do povo judeu, no povo de Israel. Então, que Deus nos abençoe. Nós temos algumas aplicações práticas aqui, mas vamos deixar para a semana que vem. Mas a lição que eu gostaria de deixar no coração dos irmãos hoje é realmente fazer das Escrituras algo central nas nossas vidas. Amém? Pai Santo, graças te damos pela tua palavra e agora pedimos, ajuda-nos a dar um espaço, um momento especial para as Escrituras na nossa vida. Ó Deus bondoso, que nós venhamos criar este bom hábito de todos os dias meditarmos nas Escrituras Sagradas, para que ela possa influenciar todas as áreas da nossa vida, nossa família, nosso viver com o Senhor, as nossas decisões, enfim, todas as áreas das nossas vidas. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão José Maria.